Boa noite a todos. Que possamos ter a fé do Abraão, a paciência e a fé de Moisés. Hoje, mais do que darmos continuidade a essas histórias que contamos em partes no ano passado, nós vamos retomar um pouco o que nós já vimos, fazendo algumas reflexões acerca dessas histórias. E ao final, dar uma avançadinha nela. Dar uma avançadinha nela, chegando ao momento pós-Moisés, que já é a tomada de Jericó. Moisés não vai chegar na casa, na terra prometida. Nós paramos aí, quando vimos ele dirigindo todo o povo hebreu através do deserto, romperam o Mar Vermelho e saíram da escravidão de 500 anos do Egito. E aí ele tinha uma informação que nós hoje, espíritas, sabemos, que é uma informação mediúnica. Ele tinha uma informação de que ele deveria seguir por determinado caminho para encontrar a terra prometida. Só que ele não sabia exatamente onde era a terra prometida. Eles rodaram 40 anos. O que hoje a gente faria no máximo em 3 meses. Eles demoraram 40 anos. Mas vamos então dar sequência. Tem algumas observações e reflexões a fazer. Primeiro, que na Bíblia podemos conferir de que modo se deu a construção inicial da nossa fé cristã. Nós somos cristãos, né, por fé. E como que essa fé nossa foi construída? Como se deu a construção dessa nossa fé? Dos nossos princípios morais, da nossa ética. O que hoje a gente fala que é ético, não é ético? O que é certo, o que é errado? Né? Como que nós construímos isso ao longo da história? Nela também, na Bíblia, verificamos como que a espiritualidade superior foi trazendo para o povo hebreu normas, valores, preceitos a orientarem a conduta e o comportamento daquele povo. Porque a história da Bíblia conta a história de diversos médiuns, diversas pessoas que receberam informações da espiritualidade. Só que muito tempo atrás, imagina, aparece um espírito de luz para uma pessoa, né? E ele acha que é Deus. Então o relato era: Deus falou comigo. Então, no início da Bíblia, quase sempre, os relatos são esses: Deus falou comigo. Tanto para Noé, Abraão, Moisés, sempre Deus estava falando com eles. Como estamos falando de ética, de princípios morais, de conduta, eu coloquei ali uma tirinha que tem sempre nas revistas espíritas, e essa fala das virtudes e dos defeitos. Essa tirinha fala da humildade. Qual a sua maior virtude? Humildade. E logo do lado vem um defeito, né? Bom, você quer que eu faça com você? Senta aí, você vai falando comigo. Tá? Quero. Quero. Então vamos lá. Passa pra mim. Bom. Ai, Jesus, mas não desliga, né? Ah, tá aí.
pelo amor de Deus. Tá com mau contato esse fio aí, tá? Limpa, Lili, vai. Vamos falar. Ele vai ligar. Desligou? Não? Peraí. Só aqui. Esse contato aqui que tá ruim. Agora ele Só de encostar. Só de encostar. Ligado. Outra coisa, isso aí tá tudo ruim. Bate. Vamos lá. Você tá lá. Eu falo também, gente, que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo hoje, que é lemos aquela história, contamos aquela história inicial. Mas nós somos espíritas, nós somos concitados, nós somos chamados pelo Espiritismo para não receber as coisas simplesmente e ficar sem raciocinar sobre aquilo. A gente tem que raciocinar sobre o que a gente está lendo, né? Inclusive a nossa fé, né? Não tenho que acreditar em nada que eu não consiga compreender. A nossa fé é a fé da compreensão, é a fé raciocinada. É esse o meu anterior. É esse aí. Eu queria chegar, porque nós estamos falando de fé cristã, então eu queria mostrar por que a gente fala de fé cristã. Estamos indo lá atrás na Bíblia, porque o Abraão teve como esposa a Sara, que não podia ter filhos. Então, ele teve filha com uma serva egípcia, Agar, e gerou o Ismael. Logo depois que ele teve, Sara engravidou-se, porque Deus já tinha falado com Abraão e com ela também, que ela iria engravidar, mesmo depois de mais velha. Então nós temos uma sequência de duas grandes religiões hoje no mundo, que é o cristianismo e a religião muçulmana. De Ismael, porque quando Deus falou para Abraão, você vai ter que optar por ficar com uma ou com outra dessas mulheres, porque estava havendo conflito, duas mulheres com filhos de um mesmo homem, e Deus falou com ele: fique com a Sara e com o Isaac, mas eu não vou desamparar Ismael, e dele também surgirão, né, muitos descendentes, e que irão formar, eles falavam de tribos, né, tribos diversas. Então Ismael, 22 gerações depois de Ismael, vem Maomé. Sara gerou Isaac, 15 gerações após Jesus. Ainda que Jesus tenha nascido e morrido como judeu, seus ensinamentos são a base do cristianismo. A partir de Jesus, mesmo ele sendo judeu, não tem a religião judaica. Não é isso. Ele foi um desvio da religião judaica, que achava que ele não era o Messias esperado. Sobre o Messias esperado, é importante também a gente falar o seguinte: vou falar mais à frente sobre o Messias. Jesus, então, como judeu,
se referiu diversas vezes a essa história do seu povo. Já na época de Jesus, já existia o Antigo Testamento. Era lido nas sinagogas, era estudado, debatido. E ele se referiu diversas vezes a essas histórias. Assim, aí vem o porquê que nós estamos tratando do Antigo Testamento. Nós somos espíritas. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o que está escrito lá. Para bem compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, é necessário que se faça, se tome conhecimento do valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Então, para a gente entender bem o que Jesus falava, a gente precisa também contextualizar. Ele estava falando em relação ao quê? Em relação ao povo dele, ao povo judeu. As histórias do povo dele. Algumas referências que eu trouxe que vamos... Agora eu vou ficar aqui. Algumas referências que nos demonstram ser a Bíblia um registro escrito dos alicerces da nossa fé cristã. Então nós vamos lá. Por que a gente pode dizer que a Bíblia é alicerce, é base da nossa fé cristã? Então vamos lá. Primeiro Gênesis falando de Noé. Porque nossa fé cristã, além de fé, fala também daquilo que eu disse de virtudes, ética, né? Preceitos morais. Então vemos que num determinado momento, Yahvé, que era o nome dado a Deus, Yahvé viu que a maldade do homem era grande. E Yahvé disse: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e inundar tudo, acabar com toda a criação. Deus. Essa história é uma história fantasiosa, já falamos isso aqui, né? Mas Noé encontrou graça aos olhos de Yahvé. O que quer dizer isso? Que toda a humanidade, ou quase toda, estava contrariando as leis de Deus, os preceitos, a moral que Deus queria que os homens tivessem. E Noé era um homem justo, ele era diferente, um homem justo, íntegro entre os seus. E aí Deus falou: estabelecerei minha aliança contigo. E fala para Noé, lá no meio do deserto, vocês vejam que a gente já está fazendo uma retomada de tudo que a gente viu. Lá no meio do deserto, que como eu disse da outra vez, que era uma situação de muita fé. A pessoa está no meio do deserto, nunca viu o mar, aparece um espírito, uma figura de luz para ele, que ele acha que é Deus, e fala com ele assim: construa um barco no meio do deserto. Tem que ter muita fé. Noé assim fez. Tudo o que Deus lhe ordenara, ele o fez. Mais à frente, ele amplia essa aliança dele. Deus amplia a aliança que ele tinha feito com Noé e fala assim: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes. Então ele já começa a falar: olha, a partir de você, eu tenho uma aliança comigo. No linguajar de hoje, teria dito: estamos juntos. Não é isso? Depois, já estamos em Abraão. Abraão e Ló. Ló é aquele sobrinho do Abraão que saiu com ele
Abraão, naquele momento de fé também, quando aparece também um Espírito para ele, fala assim: largue tudo para trás, sai de Matias, larga a sua família e vai embora, vai para o caminho que eu vou te falar, segue a BR-040. Ok, ele foi, largou tudo para trás, né? Porque foi com servos e alguns familiares. O Ló era sobrinho dele. Só que em determinado momento, o Ló, por intriga da esposa dele, do Ló, o Ló abandona o tio e vai para Sodoma. A história de Sodoma e Gomorra é também destas que nós encaixamos aqui na questão da moral cristã. Porque nesse momento na Bíblia, diz que Ló preferiu a vida fácil e um clima de pecado. Isso já mostra direcionamento de preceito, de comportamento. Quem gosta de vida fácil não é bem visto aos olhos de Deus. Está mostrando aqui um direcionamento. Ló então preferiu a vida fácil e um clima de pecado. Será cruelmente punido por isto. Mas, teve um mas aí, a generosidade de Abraão, e aí vem uma virtude. Após um comportamento reprovável, vem um comportamento virtuoso. A generosidade de Abraão o salvou. Ele pediu a Deus, né? Ele perguntou a Deus assim, porque Deus falou com ele que ele destruísse Sodoma. Ele falou assim: se tiver 50 pessoas lá, boas, naquela cidade, o senhor deixa de destruir? Deus falou com ele assim: não tem 50. Aí ele fala: se tiver 30, não tem. E vai só reduzindo. Aí ele fala assim: se tiver pelo menos um. Aí Deus fala com ele: eu sei de quem você está falando. Vamos salvar. No momento mais à frente, temos ainda, falando de Abraão, há um momento em que Deus fala com ele: anda na minha presença e seja perfeito. Fé e virtude. Outro momento de fé: estabelecerei minha aliança. Novamente Deus fala com eles, com o povo hebreu, em aliança. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua raça depois de ti. E depois vem a marca física dessa aliança, né? A minha aliança será observada por todos os vossos machos, porque eles devem ser circuncidados. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Já explicamos isso aqui da vez passada. Deus falou para Abraão que todos os hebreus fizessem a circuncisão, chegar no pênis e cortar o prepúcio, para que aquilo ali fosse uma lembrança. Todos os dias, todos os machos hebreus, todos os dias iam lembrar da aliança com Deus. Não tem jeito de não lembrar, né? Todo dia aquilo está ali, lembrando a ele. Bom, depois vamos para José, capítulo 45, versículos 5 a 8 e 50 a 20. História de José, vocês lembram? José é aquele 11º filho que era muito querido do pai, e os irmãos tinham ciúme desse carinho que o pai tinha, muito maior com ele do que com os outros. Então os irmãos vendem José para o Egito, né? E aí começa aquele período dos 500 anos lá de escravidão no Egito. Mas num determinado momento, vemos que, ao contrário
das precedentes, esta história, a de José, se desenrola sem a intervenção visível de Deus. Deus apareceu para Abraão, apareceu para Noé, agora para José não. Ele recebia intuições, ele decifrava sonhos. A pessoa contava para ele sonho e ele se concentrava, claro, recebia intuições. Sem revelação nova, mas é todo o ensinamento muito claro. Não somente José é salvo, mas o crime de seus irmãos que o venderam torna-se instrumento do desígnio de Deus. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que era desígnio de Deus que eles fossem para lá. Então toda essa venda do José, a ida do José para lá, o José conseguir ascender na sociedade egípcia, porque tinha decifrado o sonho do faraó, tudo isso fazia parte dos desígnios de Deus, para que depois Moisés os libertasse. Então, foi só uma passagemzinha por aqui. Vamos lá. Na anterior, só voltando, tem duas imagens de como a gente pode, né, consultar a Bíblia. Né? Desde papéis muito antigos até os livros de hoje, e hoje está na mão da gente, né? Está na mão, está fácil de consultar. Não só a Bíblia, mas a gente pode baixar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e está numa fila de um banco, de alguma coisa, está numa fila, pega o celular, dá uma lida num pedacinho, né? Faz bem, melhor do que ficar irritado com a fila. Certamente a fila vai andar mais rápido. Bom, então, eu gostaria de repetir aquilo que eu já falei aqui da outra vez. A nossa intenção com essas apresentações é estimularmos o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a qual não se trata de um novo Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, é um novo Evangelho, é um outro. Mateus, Lucas, Marcos e João, agora tem o Evangelho de Kardec, não é nada disso. Kardec compilou os preceitos morais e colocou num livro que chamou de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um novo Evangelho, é o que, segundo o Espiritismo, busca-se nos Evangelhos. Beleza, vamos lá. Agora cheguei naquele ponto que eu falei, depois eu falo disso. Uma explicação para referência aos hebreus como povo escolhido. Muito interessante isso, né? A gente sabe, não existe isso, né? Não existe povo escolhido de Deus. Não existe ninguém preferidinho, queridinho de Deus, diferente do outro. Não existe. Todos nós somos preferidos e queridos de Deus. Todos nós. Estamos em estágios diferentes de evolução. Nós, que eu digo a espiritualidade como um todo, incluindo nós aqui estamos mais ou menos no mesmo estágio, né? Bem próximo mesmo. Mas olha só, por que eles tratavam de o povo escolhido? A vinda de Jesus foi preparada com muita antecedência. Era necessário que Jesus passasse um tempo entre nós para deixar esse monte de ensinamento que ele nos deixou e que até hoje a gente não consegue aplicar, né? 2000 anos, 2019 anos que a gente busca aplicar e a gente não consegue. Então foi preparada com muita antecedência. Conforme planejado, seria o povo hebreu que o receberia. Isso estava no planejamento. Com isso, a espiritualidade mandava recado através dos médiuns. Mandava recado e falava, olha, vem um aí,
que eles falavam, bom, vem um Messias, vem alguém que vai nos salvar. Todas as vezes que eles estavam no sufoco, vinha um Salvador, vem um Messias aí, né? E realmente veio. Só que eles até não entenderam, né? Achavam que ele era um libertador do domínio dos romanos. Naquela época eles estavam sob o domínio dos romanos. Eles achavam que era isso, né? Não era. Era uma libertação muito maior, muito mais ampla, muito mais importante. Cenas do capítulo anterior. O que nós vimos nos capítulos anteriores? Vimos a pré-história, isso da vez passada, das gerações simbólicas ao dilúvio com Noé. Depois vimos o nome dele era Abrão. Deus é que depois pediu para que ele mudasse para Abraão. Abrão, 8 gerações após Noé, 1850 antes de Cristo. Olha só, nós estamos a 2000 depois, 1850, nós estamos falando de 4.000 anos atrás, praticamente, né? Abrão chega a Canaã, Abrão gerou Isaac, que gerou Jacó, que tinha apelido de Israel, era o apelido de Jacó, era Israel, que teve o José como 11º filho de 12, né? Que foi vendido como escravo para o Egito. Tudo isso nós já vimos. O povo de Israel viaja para o Egito em busca de alimentos e se torna escravo. E 1250 anos após 430 anos de escravidão, acontece o êxodo. Moisés fica 40 anos percorrendo 450 quilômetros. Eu falei 3 vezes, mas não, normal seria 30 dias. Em 30 dias a gente percorreria isso. Então vamos lá. E agora, o que a gente vai ver mas podemos passar direto aí, porque hoje no máximo a gente vai ver Josué toma Jericó, tá? Vamos lá. O resto fica para depois, a gente vai dando continuidade. Então, voltando ao que já vimos, a ciência nos mostrou a origem dos tempos, né? A poeira cósmica sendo formada. Como é que nasceu a Terra? Como é que ficou esse bolo de pedra aqui, pedra, né, e terra, tudo junto aqui. Já vimos no chão, quando o vento bate e tem um monte de poeira, forma um redemoinho, aquilo junta, não junta? Não faz assim? É isso que aconteceu. Assim a ciência explica como que a Terra se formou, como que a nossa constelação se formou, né? Então vamos, aí vimos também como os homens surgiram, tudo isso a gente viu bem devagarzinho, né? E vimos uma coisa muito importante, que nós vivemos no sistema solar, Sol, diversos planetas. Esse sistema solar, como todo o universo, é criação de Deus, mas Deus coloca gerentes para cuidar de cada parte. Desse sistema solar, a gerência é incumbida a um conselho. Não tem um gerente, tem um conselho de Cristos. Cristos. Então, Jesus é um destes Cristos que administra o sistema solar. Embora ele faça parte deste conselho que administra todo o sistema solar, ele especialmente é incumbido da administração da nossa Terra, do nosso planeta. Então ele esteve cuidando da nossa Terra desde a sua criação. Vimos também que quando naquele livro foi escrito que Deus criou o mundo em 6 dias, isso é muito fantasioso. Kardec depois vem até explicar que é uma figuração, né, é uma forma de explicar
as 6 etapas de formação da Terra, que a ciência hoje explica. Mas por que falaram que era em 6 dias? Para o povo entender que existia um ser criador de tudo muito mais poderoso do que a gente pode imaginar. Aí ficou fácil para as pessoas entenderem que tem um Deus muito poderoso. Aí começamos com isso. Aí vem Adão e Eva, a criação se corrompe, Deus resolve começar tudo de novo. Eu quis colocar isso de novo porque o que está sublinhado lá em cima é muito importante. Por isso que eu quis colocar de novo. Chegamos no Noé. O Noé, ele tomou uma atitude que é o primeiro ato de fé relatado, registrado na humanidade. Pode ser que alguém antes dele tenha tido também, mas registrado é o primeiro ato de fé. É aquilo que eu disse. Chegou, ele está lá no deserto, só areia, chega um espírito de luz e fala com ele: construa um barco, eu vou inundar tudo. E ele acredita. É muita fé, né? Depois, 8 gerações após Noé, um homem chamado Abraão. Esse homem chamado Abraão também fiz questão de sublinhar: é o primeiro humano a se referir a um Deus único. Todos nós, humanos, naquela época, né, achávamos que tinham diversos deuses, né? Deus da chuva, Deus da fertilidade, cada Deus para uma coisa. Quando o Abraão chegou em casa e contou para a mulher dele que ele tinha recebido uma informação de Deus para ele largar tudo e ir embora, ela falou com ele assim: qual Deus? Né? Dando a entender que tinham muitos deuses. Ele falou assim: o único que existe. Então foi a primeira referência a um Deus único. Está ele lá com a Sara. O maior teste de fé é bom a gente lembrar também aquele momento em que Deus fala que ele precisa de sacrificar o filho dele e ele pede pelo amor de Deus, né? Por favor, Deus, não me peça uma coisa dessa. Mas Deus fala: mas você tem que fazer. E ele então leva o filho para o sacrifício, né? Mas quando ele já estava descendo, um anjo, né, gritou para ele: pode parar, você já provou a sua fé. Maior árvore. Daí nós temos a árvore genealógica que a gente já tinha visto, né? Abraão, Sara, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. Anos se passam, após a morte de Abraão, seus bisnetos constituirão as 12 tribos de Israel. Já falamos que José foi vendido para o Egito, podemos seguir. Êxodo, 500 anos se passam desde a morte de Abraão, seus descendentes agora são escravos no Egito, a centenas de quilômetros da terra prometida, e conforme Deus prometeu, eles são tão numerosos quanto as estrelas do firmamento. São tão numerosos que o faraó fica com medo de uma rebelião dos escravos, né? E determina que todos os recém-nascidos, todas as crianças abaixo de determinada idade, sejam jogados no rio para serem comidos pelos crocodilos. A mãe de Moisés esconde ele por 3 meses e pede para a filha Miriam colocá-lo numa cestinha, que até hoje a cestinha que a gente coloca neném chama Moisés, não é? Chama Moisés até hoje, pede para colocar ele numa cestinha, tá? E rio abaixo. Só que a filha do faraó estava tomando banho e vem a cestinha dela.
no rio. Ela pega, aquele neném chorando dentro daquela cestinha, pega e fala assim, esse vai ser salvo. Então ele foi adotado pela filha do faraó, foi tratado como neto do faraó, neto adotivo, né? Mas representou um problema porque ele era mais forte do que o filho do faraó, que seria o descendente, seria o próximo faraó. Ele era mais forte e aí demonstrava um pouco de fraqueza deles, e o faraó ficava com receio do filho morrer, e aí quem iria assumir seria um neto adotivo que não era do mesmo sangue, até que um dia contam para Moisés quem é a família dele, de onde que ele vem, e ele sai no meio dos escravos, né? Imaginando, aqui minha mãe deve estar aqui, meu irmão, eles devem estar aqui nesse meio, né? E viram como eles eram maltratados, chicoteados, trabalhando de sol a sol, né? Muito maltratados. E num momento ele viu um rapaz sendo chicoteado, e ele então, nesse sentimento de que esse é meu povo, né, ele pega uma pedra e senta na cabeça do capataz e mata o capataz. Nisso, tentam enterrar esse capataz, os escravos, tentam encobrir aquilo ali, só que quando ele bateu com a pedra na cabeça do capataz, o capataz levou a mão ao peito dele, tentando se defender, e pegou um cordão dele. E ao ser enterrado, foi enterrado com o cordão na mão. Quando acharam que a cova era rasa, veio a chuva, apareceu aquele corpo. Quando acharam esse capataz morto, né, na mão estava a medalha do Moisés. E aí o Ramsés, que era o tio dele, né, falou, está feito, ele agora é um criminoso, ele não representa mais nenhum perigo para nós. E aí fala, vamos atrás dele. Fala, não precisa, ele já fugiu para o deserto, ele vai morrer, ele não vai conseguir sobreviver. E ele fica 40 anos no deserto, até que uma chama aparece, e aí nós hoje, com as elucidações do Espiritismo, sabemos que, como é que funciona isso, era uma chama que não queimava o arbusto. Tinha uma chama num arbusto que ele não se consumia. O arbusto não virava cinza. Né? E falou com Moisés, apareceu lá no deserto 40 anos depois, e falou com Moisés, eu sou Deus e quero que você volte para lá e liberte o seu povo. Ele fala, eu não sou mais príncipe, como é que eu posso fazer isso? Né? Não tem condições. Aí esse fogo veio em direção a ele, envolveu, mas ele não queimava. Era para mostrar para ele o quanto havia de poder naquilo ali. Então ele falou para o fogo, tá bem, eu vou. E foi, né, e tentou convencer o Ramsés. O Ramsés, claro, não concordou em libertar o povo. E ele falou, olha, então Deus vai te punir por isso. E as punições serão pragas. As pragas do Egito. Essas pragas hoje têm explicação. Todas elas têm explicação. Tá? Quando o rio fica totalmente vermelho, eles falam que o rio virou sangue, era uma alga. Em função disso, de ter ficado tudo vermelho, todas as rãs saíram do rio, invadiram o castelo do faraó. Sem as rãs no rio, as moscas e os gafanhotos se multiplicaram. E aí os gafanhotos invadiram também as plantações. E assim por diante. Até chegar na última praga, que era um vento que viria com alguma doença que mataria, a exemplo do que o pai do Ramsés fez, matando todos os filhos dos hebreus, viria uma fumaça, uma ventania de areia
do deserto com uma doença que mataria todas as crianças. Mas os hebreus também tinham crianças. Então, Moisés foi instruído para que colocasse hoje a gente chama de alisar. Na época o termo usado era outro. Hoje a gente chama de alisar da porta. Passasse sangue no alisar da porta e mantivesse tudo fechado, né? E eles assim fizeram. Um dia o céu começou a ficar muito vermelho, eles falaram, é hoje, né? E fecharam todos, ficaram todos em casa. Mas o faraó não foi avisado disso. E acabou que essa poeira entrou e matou o filho do faraó, quando ele então procurou Moisés e falou assim, pega esse seu povo e some daqui com seu Deus também, tá? Que já nos fez muita praga, né? Lá então ele chegando, aliás, lá então sendo muitos os hebreus trabalhando, aqui a filha do faraó a Bátia pegando o Moisés, aqui o Moisés já grande, com Ramsés, 18 anos depois, pode seguir. 40 anos se passam, ele está lá no deserto e tem fogo que não consome o arbusto, e aí voltando para o Egito, começam as pragas, e depois, quando ele, estamos nesse ponto aqui, quando ele então é libertado, o faraó fala para ele ir embora, né? Ele vai, mas o faraó volta atrás. Dias depois, no funeral do filho, o faraó fala para o filho dele, já morto, fala assim, eu vou atrás de Moisés, vou trazer ele de volta e vou enterrá-lo debaixo do seu túmulo, né? E vai atrás de Moisés. E Moisés chega com todos aqueles hebreus, né? Num determinado ponto, e ele fala para Deus, eu segui o caminho que você me indicou, né? Era mar para todo lado, né? Era o mar vermelho, dava para ver a margem do outro lado, mas era mar. Hoje, quando tem uma tsunami, como tem muito na Ásia, qual é a característica de uma tsunami? O mar recua para juntar a água para subir e vem. Não é isso que acontece? É isso que aconteceu lá na explicação de hoje. A explicação científica de hoje é isso. É óbvio que isso não apaga nem a fé, nem a maravilha do acontecido. Era tanta fé que ele chegou exatamente naquele momento para atravessar. E aí a Bíblia relata, e a Bíblia não tinha a explicação de hoje, de tsunami, não tinha essa explicação. Só fala de paredes de água desabando em cima dos soldados de Ramsés, depois que eles tinham passado. E aí começa eles seguindo pelo deserto. E eles queriam ir até onde está lá em cima, Jericó. Eles queriam sair dali, olha, vou chegar para cá. Eles queriam sair daqui, onde eles estavam, já tinham atravessado aqui, e ir para lá. Era bem mais fácil passar por ali, né? Deram essa voltinha de 40 anos, né? Mas nesse meio do caminho, no Monte Sinai, né, receberam as plaquinhas com algumas leis, muitas leis, né? Muitas normas, pode ser, por favor. Mais um bolinho. Agora vamos lá. No fim ficou longe as coisas para você, né? Tá bom. Bom, eu gosto de movimentar melhor. Fico mais à vontade. Então vamos lá. E aí Moisés fala para o povo dele assim: venham, ainda temos um longo caminho pela frente, precisamos ser fortes. E assim começam 40 anos de peregrinação em busca da terra prometida. Nesse período, Deus apresenta a Moisés uma série de regras, centenas, não só aquelas 10 que estão nas tábuas,
É um código moral, centenas de regras. Bobas algumas, né? Como matar o bicho, como fazer isso, como fazer aquilo, né? 10 eram as mais importantes. Foi no Monte Sinai, onde ele tinha visto aquele arbusto queimando, quando ele estava lá já há 40 anos no deserto. 40 anos? 40. No deserto, e depois ele voltou. Foi lá nesse Monte Sinai que ele recebeu as tábuas, os 10 mandamentos, e foram guardadas dentro de uma arca, que o nome aliança volta novamente. O nome aliança que foi falado para Noé, depois para Abraão, depois Deus falou com ele: guarde as tábuas numa arca, que é a arca da nossa aliança. Mais adiante, Moisés já velhinho, não, ele aqui velhinho ainda, ele aqui velhinho, fala para o Josué, que está lá com ele, fala para o Josué: você é o futuro dos israelitas, porque ele enxerga já a terra prometida, mas ele já está, final de vida já, você deve conquistar a terra prometida. E fala com o Josué. Deus não permitiu que Moisés colocasse os pés na terra prometida. Seu fiel servo apenas a viu. Josué então lidera os hebreus. Vamos lá. Josué então visualiza já. Lá, aquela primeira foto é a arca, onde é guardadas as tábuas. Onde estão guardadas as tábuas. Daqui, Josué visualiza Jericó, uma cidade grande, bem no meio da terra prometida, mas com muralhas praticamente intransponíveis. Josué então faz aquela mesma coisa que nós já repetimos aqui, que é repetida na Bíblia. Todas essas personagens importantes da Bíblia, quando estão em apuros, em aflição, vão para um local recolhido, né? Jesus fazia isso também, e nos orientou que fizesse isso. Vai para o seu quarto, fecha a porta para orar para Deus. Jesus falou isso para a gente, né? Então Josué também fez isso. Foi para um canto e de repente aparece um guerreiro na frente dele. Esse guerreiro fala com ele assim. O Josué já tinha assistido coisas maravilhosas, já tinha assistido as pragas, já tinha assistido o mar se abrir. Aí aparece esse guerreiro para ele, põe a espada no chão e a terra começa a rachar, e fala com ele assim: Deus abriu as águas para Moisés, agora para você ele vai rachar a pedra. E deu a regrinha para ele, o que ele vai fazer. Pega todo, e os hebreus eram muitos nessa época. O pessoal lá que estava dentro das muralhas, lá em Jericó, estava com medo, porque eles estavam acampados fora, eles eram muito mais numerosos, mas não conseguiam entrar por aquelas muralhas. Inclusive, 2 foram lá para verificar a situação e relataram para o Josué, falaram: olha, eles estão muito bem cercados, agora tem uma coisa muito boa para nós e contra eles, eles estão com medo. Então, voltam por favor. A regrinha que esse anjo falou com ele foi: vocês vão por 7 dias marchar em volta das muralhas com a arca, vai levar a arca e vão marchar em volta das muralhas, 7 dias. Gente, hoje, pela física, a gente sabe, marchar racha tudo, fica marchando, racha tudo. E falou assim: no 7º dia vocês vão marchar mais algumas vezes no mesmo dia, e ao final alguns vão tocar umas trombetas e todos vocês vão gritar ao mesmo tempo. Física, rachou tudo, caiu o mundo. Vamos lá.
Começaram a gritar e o muro começou a desabar. A imagem está bem ruim, mas dá para ver. Queda dos muros de Jericó. Rodearam a cidade por 6 dias. Povo em silêncio, só marchando. 7 sacerdotes levavam 7 buzinas e tocavam. No 7º dia, rodearam 7 vezes. E todos os sacerdotes tocam e todo o povo grita. E aí desaba. Aí desaba tudo. E aí Josué já está lá dentro, já tomaram Jericó. Tomaram Jericó e agora eles estão na terra prometida, uma cidade que já tinha sido construída pelos outros, já estão numa cidade bem organizada, tudo bonitinho, organizadinho, passam algum tempo dessa forma, vivendo bem. Quando se vive bem, quando a gente está em dificuldade, o que a gente faz? A gente ora para Deus. Quando a gente não está em dificuldade, a gente não lembra. Não é isso que acontece? É isso que aconteceu lá. Não estava mais em dificuldade, está na terra prometida, que lugar bom, bonito, que beleza, né? Esqueceram de Deus. O que acontece? Passa para nós aí. O que acontece? Filisteus vão lá e vão tomar Jericó e vão fazer dos hebreus escravos de novo. Filisteus entraram lá. E aí, uma mulher, mais uma vez uma mulher infértil, que não podia ter filhos, aparece um anjo para ela e fala: você vai ter filho e ele vai libertar o seu povo. Mais uma vez. E ela acredita, mas ele fala assim, tem umas regrinhas. Sempre tem regrinhas. Sempre tem umas regrinhas. Tem umas regrinhas para cumprir. Você não vai poder cortar o cabelo desse seu filho. Quem é? Então ele fala para ela e ela já está grávida. E na próxima encontro nosso vamos ver Sansão.